Bom, então, senhores, bom dia. De novo, vamos começar nosso conteúdo propriamente dito. A aula está sendo gravada para o mundo inteiro nesse momento. Há milhões e milhões de reprovados pelo mundo, né? Então, para começar, igual eu havia dito, vamos seguir a apostila. E o que eu falar aqui, os senhores podem pesquisar na apostila, que vai estar na sequência da apostila, tá? Bom, o assunto do terceiro ano, eletricidade, basicamente. No segundo ano nós estudamos diversas coisas, desde fluidos, ondas, oscilações, termodinâmica. Então, são vários assuntos. No terceiro ano é concentrado apenas em eletricidade. Desde a parte teórica ali, o que é carga elétrica, da onde que surgiu esse conceito, né? Até lá ímãs, resistores, circuitos. E no primeiro ano, qual que é o assunto mais recorrente? Mecânica, tá? Então os senhores estudam força, energia cinética, potencial, potência de uma força, cinemática. E terceiro ano, então, o assunto foco é eletricidade. Como que começou essa investigação da eletricidade? Lá na Grécia Antiga, um filósofo chamado Tales de Mileto observou que se esfregasse uma pedrinha em um pedaço de lã, tecido, essa pedrinha atraía para si pequenas fagulhas de madeira. Então o que acontece? Ele reparou, né? Se atritasse essa pedrinha com pequenos farelos, se atritasse com a lã, no final ela era capaz de atrair pedacinhos de madeira. E aí, o nome dessa pedrinha, lá na Grécia, se chamava Electra. Ou então, para nós é o âmbar, né? Mas é o Electra. É por isso que surgiu, então, eletricidade. Tá? É importante dizer que o conceito inicial de eletricidade, para a gente entender todos os fenômenos de eletricidade, se dá com o modelo atômico. Tá? Então esse é o primeiro conceito que os senhores devem ter em mente, o modelo do átomo, que os senhores veem lá na química, no ensino fundamental, o que é o átomo. Vocês já viram vários tipos de modelos atômicos, né? O modelo de Thomson, aí foi evoluindo para o modelo de Rutherford, né? Então até chegar no modelo do ensino médio, que é esse aqui, tá? Por que é importante ver o modelo atômico? Porque as cargas elétricas, elas estão no contexto do modelo atômico, tá? Então, para a gente entender sobre carga elétrica, precisamos nos lembrar do átomo. Professor, o que é carga elétrica? Esse é um dos grandes problemas da física em aberto. A física não define exatamente o que é a carga. Sabe caracterizar a carga, sabe como que se dá a interação entre cargas, mas não sabe dizer o que é a carga elétrica. É igual dizer o que é a gravidade. Nós sabemos como funciona a gravidade, calculamos a força da gravidade, mas nós não podemos ver a gravidade. Só estudamos a gravidade pelos seus efeitos. É igual a carga elétrica também, né? Você estuda a carga elétrica pelos seus efeitos de atração, repulsão, tudo mais. Mas esse é um dos grandes conceitos aí que é um dilema na física, né? O que é a carga elétrica? Mas sabe-se todos suas consequências, seus usos, tecnologia e tudo mais. Então, o átomo, o modelo atômico, nós vamos representar, ele é constituído de um núcleo. Esse núcleo atômico, ele tem dois tipos de partículas, tá? Uma partícula carregada positivamente, chamada próton, e uma partícula sem cargas, chamada de nêutron. O nome já é sugestivo, né? Próton positivo e o nêutron sem carga, ok? Então, se cair na prova, o próton que está no núcleo atômico tem carga negativa, já sabe que é falsa, né? E em volta do núcleo tem os elétrons que estão, entre aspas, orbitando. Então, lembre, né, que os elétrons estão lá se movimentando em torno do núcleo do átomo. E esses elétrons têm carga negativa. Professor, por quê? Qual que é a diferença de carga positiva e negativa? Só o sinal, tá? Cargas, se observou o seguinte,
tem força elétrica atrativa, de atração e de repulsão. Aí pensou o seguinte, bom, as que forem de repulsão, quer dizer que as cargas são de mesmo sinal. E as que forem de atração, quer dizer que elas são de sinais contrários. Agora, quem é positivo, quem é negativo, isso não, né? Baixo, que é importante. O menor valor possível de carga elétrica é o elétron. Ele é a unidade, ele é o menor valor. É como se fosse no dinheiro um centavo. Não existe valor menor do que um centavo. Não existe meio centavo, né? Você pode pegar 10 reais, picotar em várias moedinhas de 1 centavo. Tá? É a moeda, é a quantidade mínima de dinheiro. Então, na carga elétrica, a quantidade mínima de carga é um elétron. Ele que é o 1 centavo da eletricidade. Tá? É o menor valor possível de carga, é o valor do elétron. Ele é o tijolinho base. Ok? É possível mexer no núcleo do átomo, sim. Ah, bomba atômica, né? Aí não mexe. Não mexe. Deixa quieto o núcleo do átomo. Não vamos mexer no núcleo do átomo. A gente vai fazer bomba. Né? Nós não queremos fazer bomba, né? Ou queremos. Mas a eletricidade se diz somente ao movimento dos elétrons mesmo, tá? Mas se você quebrar o núcleo atômico, tem que ter muita energia para isso, né? Vai liberar uma energia imensa daqui. E essa energia imensa que vai ser liberada vai quebrar outro núcleo, que vai quebrar outro, é a bomba. A bomba atômica, exatamente. Bom, então a carga elétrica de um corpo, ela é um valor múltiplo da quantidade de elétrons, tá? Então, qual que é a quantidade total de cargas que um corpo pode ter? É quantidade de cargas, ou seja, quantidade de elétrons que tem, vezes o valor da carga. Professor, o valor da carga. Quando nós falamos em grandeza física, temos que dizer qual que é a unidade daquela grandeza. Massa é quilograma. O que mais? Velocidade, metros por segundo ou quilômetros por hora. Então, cada grandeza tem a sua unidade. Carga elétrica, a unidade dela é coulomb. Tá? Coulomb. E a unidade básica, a unidade do elétron é essa, é 1,6 vezes 10 a menos 19, tá? Essa unidade é constante. De tanta gente ver, ela já até decorei, mas não precisa de vocês decorarem, tá? Se for aplicar na prova, eu vou dar o valor, tá bom? Então, é igual se fosse perguntar qual que é a quantidade de dinheiro que você tem se você tem 10 moedas de 1 centavo. 10 vezes 1 centavo, né? Então, aqui, ó, se você tem 10 elétrons, qual que é a carga total? 10 vezes o valor da carga do elétron, né? Então, 10 vezes esse valor aqui, tá? Só para efeito de continha mesmo, né? A aula já está acabando. Meu Deus, é muito rápido, diminuiu o tempo da aula. 10 vezes 1,6, ou a multiplicação por 10, por 100, por 1000, você já tem que estar craques, né? Multiplicação por 10, a vírgula anda quantas casas? Uma casa, tá? Então a vírgula vai dar para onde? Para a esquerda ou para a direita? Para a direita, né? Então fica, carga total é igual a 10 vezes. Esse menos, ele não vai atrapalhar. Isso, então, quando você multiplica por 10, a vírgula vai andar para a direita. Direita, né, pessoal? Não estou errando, não. Não, então, se você estivesse dividindo por 10, aí a vírgula vai para a esquerda. Esse menos ele não vai atrapalhar. Ele está aí só para... não vai fazer parte da operação. Vou multiplicar 10 vezes menos 1,6. Então fica menos 16, né? 0,0 vezes 10 é menos 19. Então isso aqui é só um macete, né? Se fosse por 100, a vírgula ia andar 2 casas para a direita. Tá? Beleza. Então, basicamente isso. A gente vai fazer exercícios depois, né? Uma aula só para isso. Unidades comuns. Então, os senhores vão ver apostila, podem estudar por outros livros ou outras videoaulas, né? Vão ver que tem essas unidades, que é milicoulomb, microcoulomb, nanocoulomb. O que isso quer dizer? Esse mili, micro, nano, ele está em diversos exemplos. Por exemplo, quilo, quilograma, kilobyte.
o miligrama, aí tem milicúlombo. O que é mili? Mili é milésima parte. É você pegar e dividir por 1000, tá? Milicúlombo. Micro é você pegar e dividir por 1.000.000, tá? E nano é você dividir por 1.000.000.000. Então, vira e mexe, vocês vão ver. Ah, esse símbolozinho aqui, professor, é dividido por 1.000.000, 1 microcoulomb. Ah, esse aqui, esse N, é o nanocoulomb. É uma quantidade muito pequenininha, tá? Então, quantidades bem pequenas. Tá aí. Isso vai ser meio comum nas nossas operações. E a gente vai aprender a fazer operação com esses valores aqui também, tá? Bom, para encerrar, porque a aula já está estourando, né? Qual que é a diferença entre condutor e isolante? Já ouviram falar de condutor, isolante? Qual que é a diferença? Então, olha só. O fio condutor, então vocês sabem que todo material é constituído por átomos. Se você for dar um super zoom, você vai ver os átomos lá. Tem mais espaço vazio, na verdade, do que átomos, tá? Os átomos, eles estão bem distantes, assim, se você estivesse lá no micro vendo. No fio, né, aqui, qual que é a diferença de um fio condutor para uma borracha? Borracha não conduz eletricidade, né? O fio, ó, os átomos, por exemplo, de cobre, eles possuem uma eletrosfera, eles possuem mais elétrons ao redor do núcleo. Então, os últimos elétrons, os que estão mais afastados do núcleo, eles conseguem sair mais fácil, tá? Então, os últimos elétrons, os que estão mais afastados do núcleo, a força elétrica entre o próton e o elétron é fraca. Então, a camada de valência, exatamente. Então, os últimos elétrons, eles estão mais afastados. Então, eles são mais fáceis de sair do átomo, tá? E então, os fios condutores, os materiais condutores, são materiais cujos átomos, né, eles têm muitos elétrons em volta, ó, tá vendo? Quantidade de pontinho vermelho que eu fiz aqui, muitos elétrons em volta. Esses últimos aqui, eles conseguem fluir. Já os isolantes, eles têm poucos elétrons em volta, eles têm poucos, e esses poucos eles estão fortemente ligados no núcleo. E aí esses elétrons não saem fácil. Bom, então para encerrar, acho que a aula já acabou, né? É 8h40. 3? Então eu vou ter que aprender a falar em velocidade 2x. Né? Então, materiais condutores, eles apresentam, né, mais elétrons na sua estrutura atômica do que os isolantes. Basicamente é isso. Então, se cair na prova, materiais isolantes são materiais cujos átomos têm muitos elétrons em volta. Não, pessoal, ao contrário. O isolante não tem muitos elétrons, tem poucos. Vamos lá. Tá? Bom, senhores, então era isso para a nossa aula de hoje, tá bom? Os conceitos iniciais, o assunto que eu falei aí está na apostila aqui, né? E aí na próxima aula a gente vai falar sobre como que nós doamos elétrons ou retiramos de um corpo, que são os processos de eletrização. A aula está gravada, aí eu vou mais tarde disponibilizar depois lá no canal. Tem a questão do... A gente tem que ver depois como que vai ser, né, esse ano aí. Senhor, muito obrigado.